Olá para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje está muito potente. O protagonismo social da mulher preta. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres pretas, inteligentes e muito competentes. Aqui comigo, Dandara Amazzi, advogada interseccional, doutoranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, UFF, mestra do programa de pós-graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras na UNEB, esteve presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia e da Comissão Estadual da Igualdade Racial da Associação Brasileira da Advocacia Criminalista. Compõe a Rede de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia. Muito bem-vinda, Dandara. Obrigada, Michele, e obrigada a todos. Também aqui com a gente, Yasmin Bonfim, advogada, pós-graduada com título de especialista em ciências criminais, autora do artigo Violência Sexual, a vitimização secundária no sistema de acolhimento à mulher em Veracruz, Bahia. Formada pelo curso de formação da Polícia Civil para o cargo de perita criminal do Estado da Bahia. Bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês já viram a potência que vai ser esse programa aqui hoje, né, gente? Olha só, no final da década de 80, o movimento de mulheres negras se potencializou no Brasil e no mundo, gerando uma grande mobilização política e assim surgindo o feminismo negro, que busca dar visibilidade para pautas específicas e combater o duplo preconceito, o machismo e o racismo. Uma das precursoras do feminismo negro foi Lélia Gonzalez, política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. Segundo a intelectual, as mulheres negras são as mais exploradas e oprimidas porque estão expostas não somente pela discriminação de sexo, mas também de raça. E aí eu já começo o nosso programa aqui com esse questionamento. Vocês concordam com a opinião da Lélia e trazendo para a história pessoal de cada uma? Como é que foi essa vivência em se tornar e se descobrir como uma mulher negra num país como o nosso? Eu vou começar com a Dandara. Bom, primeiro eu estou aqui extremamente feliz pela pesquisa que foi realizada pela produção desse programa e pelo seu formato de fazer essa apresentação aqui para nós. Lélia Gonzalez, para as mulheres brasileiras, ela é, e para todas as mulheres negras, né, de todo o mundo, ela é o marco temporal inicial do que se tange, do que a gente fala, do que é o feminismo negro. Nós temos diversos feminismos e para a gente, mulher negra, mulher preta, o feminismo negro de Lélia Gonzalez nos traz exatamente esse formato em que a questão de raça e classe deve estar equânime no que a gente trata e no que a gente fala sobre feminismo. Para mim, há um divisor de águas, digamos assim, quando chega a essa água de Lélia Gonzalez, para me dizer que eu sou negra, primeiro, e que sou olhada, às vezes sim e às vezes não, como mulher. E que primeiro enxergam a minha cor e que primeiro enxergam a possibilidade ou não de se eu tenho capacidade, inclusive, para ser advogada. E é importante frisar que na nossa advocacia, na advocacia criminal, nós somos, digamos assim, entre aspas, confundidas como pessoas que são familiares, esposas, mães, primas, amigas, daquela pessoa que nós estamos ali na defesa dentro das delegacias de polícia ou até mesmo dentro do processo criminal, mas que nós não somos enxergadas como advogadas criminais, né? E isso é muito latente dentro da advocacia, dentro das delegacias e dentro do próprio, a gente faz júri dentro do próprio tribunal do júri, o quanto os jurados não conseguem nos enxergar enquanto mobilizadoras daquela defesa.
porque já vem dentro aquele racismo estrutural que os jurados muitas vezes fazem parte quando é o jurado popular. São pessoas da população que está enraizado esse tipo de racismo. E que já nos olham, a gente já começa um júri com 2 pontos a menos, digamos assim, porque a gente precisa, antes de iniciar a nossa tese de defesa, demonstrar que nós somos técnicas e que somos advogadas capazes para ter um cliente e para estarmos ali na sustentação oral do tribunal do júri. Perceba o quanto há essa diferenciação, né? E aí a gente já começa a falar sobre o quanto há essa categorização da mulher negra em detrimento da mulher não negra na sociedade e dentro da advocacia. Perfeito. Yasmin, sua experiência, você comunga da mesma opinião da Dandara, da Lélia? É um lugar comum, infelizmente, para a mulher preta nesse país? Sim, é um prazer estar aqui, principalmente com a doutora Dandara. Ela foi presidente da Comissão de Promoção à Igualdade Racial da OAB e, inclusive, eu fui convidada por ela para ser membro colaboradora dessa comissão enquanto eu ainda era estudante de Direito. Então, isso fez uma diferença assim, muito grande na minha formação acadêmica, na minha formação também enquanto mulher negra e enquanto mulher advogada, né? Ela falou aqui, citou essa questão do júri. Eu gosto muito de conversar trazendo exemplos, porque é bom que as pessoas entendam o que é que a gente passa na realidade, né? Eu fui fazer o meu primeiro júri, né, criminal aqui em Salvador mesmo, e aí assim que eu entrei, eu fui da forma como eu estou, né? Fui de blazer, com meu cabelo solto. Belíssima, com a por mesma sinal. aparência, muito obrigada. Com a aparência que eu estou aqui, porque a minha aparência é suficiente para eu estar em qualquer lugar, para adentrar em qualquer lugar. Então, isso não precisa trazer uma estranheza, né? A mulher negra tem a sua aparência, tem as suas características e elas devem ser aceitas em qualquer lugar que elas queiram ocupar, como nós estamos ocupando e iremos ocupar qualquer espaço. Perfeito. Então, eu fui para fazer o meu primeiro júri e o magistrado me viu e perguntou: a senhora que é advogada? Eu falei: sou eu sim, doutor. Algum problema? E ele disse: não, é porque a senhora tem uma aparência de ser muito jovem. Aí eu falei: entendo, mas eu sou advogada. Aí ele: mas a senhora vai fazer sozinha? Eu falei: não, vou fazer com um colega, né, que está aqui como advogado assistente, foi convidado por mim. Aí ele: certo, mas você tem certeza que não quer remarcar para você se preparar um pouco mais, né? Eu vejo que a senhora é jovem. E eu entendi ali qual era a questão que estava pairando. Mas sem maiores comentários em relação à postura do magistrado, ao qual eu respeito muito, mas eu impus, né, a minha postura enquanto advogada, né, enquanto defensora dos direitos do meu cliente, e o júri foi feito. E no final do júri, o qual nós tivemos um resultado positivo, o magistrado reconheceu a fala e parabenizou a minha postura e o meu trabalho. Então, assim, é um tanto exaustivo a gente passar por essas situações, porque a gente precisa sempre se afirmar antes de estar nos lugares, antes de fazer o nosso trabalho. A gente só quer ir e fazer o nosso trabalho porque somos competentes o suficiente para isso. Exatamente. É cansativo, com todo o respeito, magistrado, acho que quem não está preparado é o senhor. Dá vontade, né? Inclusive, eu vou pedir licença aqui, que eu não estou chamando de doutora, ambas são doutoras, mas para a gente dar fluidez, eu não estou usando os títulos. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo pra gente. Então, ótimo. Dandara, vamos remontar um pouquinho, que é preciso a gente contextualizar. Que às vezes a gente sempre fala, mas é um resquício que nós temos aí de uma história de pessoas que foram escravizadas, é um resquício que a gente tem de uma sociedade patriarcal, e é mesmo. Então, precisa sim ter essa contextualização, voltar lá atrás, a gente remontar o tempo da escravidão, para inclusive a gente dar valor à luta e à resistência da mulher negra. Completamente. Nós temos no Brasil uma história montada e organizada dentro de um período muito grande de escravização, em que a mulher preta, aquela mulher que veio do continente africano, que não foi convidada, que não teve um aceite, que foi violentamente retirada, inclusive dos seus reinos. Nós somos frutos de ancestrais de reis e rainhas, como diz o Ileaie, né? O nosso bloco afro
pioneiro, fundado em 1974. Nós estamos aqui frutos dessa ancestralidade. E mulheres e homens foram arrancados dos territórios da África, em que eram reis e rainhas, para chegarem aqui. E aí a gente sabe que o mar, né, é um grande tombeiro, um grande cemitério de corpos de pessoas negras, porque muitos de nós não conseguiram chegar aqui, né? Não resistiram nesse caminho, nessa passagem violenta. E essas mulheres, quando chegam ao Brasil para serem escravizadas, dependendo dos territórios da África ao qual elas foram arrancadas de maneira violenta, e têm determinadas características e são colocadas no Brasil exatamente para determinadas atividades, né? Mulheres mais esguias são colocadas dentro das casas dos senhores e das senhoras de engenho para servirem aquele espaço. Mulheres com o corpo mais torneado são colocadas como amas de leite, retirados os seus filhos e filhas dali para dar leite e para construir a personalidade daqueles filhos e filhas de senhores e de senhoras de engenho. Mas essas mulheres, inclusive, protagonizam o tempo inteiro a luta contra a escravização. Nós temos grandes nomes como a Dandara de Palmares, a Carla Cotirene, a Gangazumba. Nós temos a própria Luísa Marim, que a história demonstra e comprova que foi, sim, a mãe de Luiz Gama, que consegue comprar a alforria, a liberdade do seu filho através da confecção e da venda de balangandãs. Só que a branquitude não consegue, e aí a gente passa por um epistemicídio, né, muito grande, jurídico, da própria literatura brasileira e da história, de que são as mulheres pretas ex-escravizadas as primeiras oríveis no território brasileiro. São elas que confeccionam as joias e vendem os balangandãs para a grande sociedade e começam a adequar essa joia em consonância com a vontade dessas senhoras e senhores de engenho para a realização de compras exatamente da liberdade, seja dos seus parceiros, seja dos seus genitores ou genitoras, seja dos seus filhos, da sua prole. E perceba o quanto essa mulher, ela sofre, mas ela não abaixa a cabeça em momento algum. Ela se levanta em revolução e consegue ali fazer toda uma nova construção social no Brasil, mas que não é contada para os livros de história, tampouco, apesar da Lei 10.639 completar 10 anos de idade, a gente ainda tem a dificuldade da implementação dessa legislação no ensino fundamental e no ensino médio, quiçá ter disciplinas que sejam obrigatórias nos cursos jurídicos. Nossa, super interessante. Amei. Eu adoro esse programa, que cada vez mais eu aprendo, cada programa eu aprendo uma coisa nova. Yasmin, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Mas não acabou com a escravidão no Brasil, né? Não foi uma lei reparadora, foi uma lei que não garantiu os direitos básicos para os ex-escravizados. Então, isso tudo reflete no cenário que nós temos hoje? Com certeza. O machismo e o racismo, eles são elementos estruturais, né, da sociedade, desde a escravização, né? Inclusive, perdura até o processo de implementação, por exemplo, do capitalismo, né? O processo de conquistas de territórios, que a gente sabe que não são processos amigáveis, né? Eles envolvem múltiplos tipos de violência. E essa questão de conquista de territórios, de implementação do capitalismo, traz para a gente muito forte a relação de trabalho. A relação de trabalho na sociedade, ela traz uma discriminação entre as formas de trabalho, os tipos de trabalho, e que são atrelados diretamente ao racismo. Por quê? As mulheres negras e os homens negros, mas falando aqui especificamente das mulheres negras, elas sempre estão em posições na sociedade de inferioridade. E, obviamente, isso é refletido nas posições em que as mulheres negras estão, os cargos que elas ocupam até os dias de hoje. Então, assim, é muito difícil ainda ver
a gente querer ver, na verdade, mulheres negras em certos espaços e em certas posições, porque isso inspira gerações futuras, isso me inspira, inspira a doutora Dandara, com certeza. E a gente precisa ver, a gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa ocupar esses espaços, porque para as gerações que estão chegando, né, a minha geração teve já algumas referências. A gente gosta muito de estar na comunidade e popularizar algumas falas, né, de estudiosas e de mulheres resistentes no contexto histórico. Por exemplo, a Angela Davis. E ela tem uma fala que me toca muito, que me incentiva muito e que em todos os lugares que eu vou e que me permitem essa fala citar, que ela diz que a mulher negra, quando ela se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque de fato a mulher negra é essa base. A mulher negra ela está ali como o ponto de afeto, de conforto, mas também quando é preciso e quando lhe é imposto por muitas vezes ser a resistência do lar, né, e de qualquer tipo de relação que a mulher negra esteja presente. Quem acompanha o Ponto a Ponto Mulher sabe que sempre no final eu deixo uma frase. E a nossa frase de hoje era essa. Mas como Yasmin antecipou, eu vou fazer um desafio aqui no intervalo. Elas duas vão ter que criar uma frase nova e vai ser essa frase composta por doutora Dandara e doutora Yasmin que vai encerrar o programa de hoje. Combinado? Combinado. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí, hein? Ponto a Ponto volta já já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema o protagonismo social da mulher preta. Gente, olha só, de acordo com o portal da Fiocruz, pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2023 mostra que, apesar de melhorias na escolaridade das mulheres negras, as desigualdades raciais na educação ainda são significativas. Enquanto 29% das mulheres brancas têm ensino superior completo, apenas 14,70% das mulheres negras atingiram o mesmo nível. No mercado de trabalho, quase 48% das mulheres negras ocupadas estavam em situação informais, contra menos de 35% entre as mulheres brancas. O estudo também aponta que as mulheres negras representam mais de 67% dos trabalhadores domésticos, muitos dos quais sem carteira assinada e sem direitos básicos, levando a uma situação de pobreza ou de extrema pobreza para uma parcela significativa dessas mulheres. E de acordo com o portal da CNN, uma pesquisa Mulheres Negras na Liderança, realizada em parceria entre o Pacto Global da ONU no Brasil e a pesquisa 99 Jobs, divulgada em 2024, revelou que 81% das empresas brasileiras têm, no máximo, 10% de mulheres negras em cargos de liderança. O levantamento ainda revela que 70% das mulheres negras são lideradas por homens. Dandara, o que assusta a gente? A gente está falando de dado de 1800, 1999, não. Estamos falando de dados de 23, 2024, são muito recentes. O que fazer? O que mais precisa fazer para mudar essas estatísticas? Michele, a gente vem de um período muito grande de escravização no Brasil e esses dados revelam a consequência exatamente disso. Quando Isabel, porque princesa para mim, né, é a nossa deusa do ébano de 2025 do Ileaê, assina a lei, a menor lei do Brasil, porque ela só tem 2 artigos. Primeiro, ela diz que todas as pessoas negras no Brasil estão em liberdade. Segunda, que o artigo anterior entra em vigor em até 90 dias, né? Ela não tem qualquer preocupação na reestruturação da sociedade. O que é que se acontece no Brasil? Uma política de imigração de povos do território da Europa, de pessoas não negras, de pessoas brancas, para exatamente embranquecer e criar uma miscigenação da população brasileira.
No entanto, estamos todas aqui demonstrando que esse projeto de exterminação, né, de homens e mulheres negros e negras está inacabado e continuará assim, porque nós somos dessa revolução e crescemos muito entre nós e entre esse aquilombamento, digamos que amoroso entre nós, para que não haja exterminação dessa nossa raça. Esse é o primeiro aspecto. Ela e a construção do Brasil, né, aos passos que a gente chega à República do Brasil e um pouco mais à frente, a história nos conta que não há em nenhum momento uma organização previdenciária, educacional, de saúde, das questões trabalhistas para as pessoas ex-escravizadas. Muito pelo contrário. Logo em 1889 e em 1890, o que existem são legislações no Código Penal e no Código de Processo Penal do Brasil que tem como principal objetivo iniciar esse lugar de colocar os negros e negras no sistema prisional. Criminalizando, inclusive, as atitudes, né, a cultura das pessoas negras, da comunidade negra como um todo. Capoeira, né? Exatamente. E as pessoas negras que estavam nos fundos das casas dos senhores e das senhoras de engenho vão para as ruas. E a primeira legislação de criminalização é que toda e qualquer pessoa que estiver sem atividade nas ruas deve ir para o sistema prisional. E é por isso que nós temos mais de 99,90% de pessoas negras dentro do sistema prisional. Falar sobre a questão do trabalho e de colocar essa mulher negra no trabalho doméstico é dizer que ela sai da cozinha dos senhores e das senhoras de engenho e tenta um trabalho para custear, né, o mínimo possível de uma vida humana. Mas o básico, né, do fundamental. O básico e o fundamental. Mas que dignidade da pessoa humana é essa? Porque nós ainda somos olhadas como réis, como coisa, tal qual o período escravocrata. E que dignidade da pessoa humana é essa? Que cor tem essa pessoa humana que tem dignidade? Né? E aí a gente continua com essa reflexão da falácia da democracia racial no Brasil. Ponto que o professor Kabengele Munanga traz de uma maneira muito latente e que a gente consegue perceber que, apesar do racismo no Brasil ter sido diferente do racismo nos Estados Unidos na América, essa forma que dizem ser velada continua propagando o período e a escravização no Brasil. E cada vez mais pelos noticiários. A gente vê que não é velado, gente. Isso é cada vez mais explícito. Então tem que dar um carimbo. Democracia racial no Brasil é mito. Não é verdade? É falso. Não existe democracia racial no país. E isso é evidente. Eu acho que quem defende o inverso não está querendo enxergar a realidade que está posta. Yasmin, juntando tudo aí que a Dandara falou, quais são as principais dificuldades, além de todas essas, né? E quais seriam os caminhos para que a mulher preta ela possa ascender socialmente? Olha, uma outra falácia, para além da que Dandara trouxe aqui brilhantemente, é que não existem mulheres negras com qualificação suficiente para estarem ocupando cargos de poder, seja em entidades privadas ou entidades públicas, como a gente vê que existe é muito difícil de ver, né? É uma decadência, a gente não consegue enxergar as mulheres negras nesses espaços. E é muito ruim também ouvir que as mulheres negras não têm qualificação suficiente para ocupar esses espaços. A gente, quando fala de qualificação, a gente fala de educação e a gente, obviamente, precisa falar de oportunidade. Se não existem muitas pessoas negras, falando da comunidade de modo geral, não apenas de mulheres negras, se não existem pessoas de forma igualitária para a comunidade não negra com essa qualificação, é porque a gente precisa refletir que não lhe é dada a mesma oportunidade. Perfeito. Então, a igualdade e a equidade não existe. Não saímos do mesmo ponto. Exatamente. A gente não pode, isso chega a ser um discurso meritocrático, né? É muito aquela questão de que, se você estudar, você consegue. Se você... Obviamente, as mulheres negras estão, desde sempre, desde os primórdios, como resistentes, e a gente
literalmente chuta, arranca as portas para poder chegar. Tem uma charge que eu acho fantástica, que mostra essa questão da meritocracia, que é o seguinte, uma pessoa correndo sem obstáculo nenhum até alcançar, e uma mulher negra correndo e vários obstáculos no caminho. Então, o fato de nós nascermos mulheres e nós nascermos mulheres e negras já não nos coloca no mesmo ponto. Exato. Então, não tem como falar de meritocracia nesse caso. Exatamente. A gente vai ter que ainda caminhar muito para frente para a gente poder usar esse discurso que a meritocracia cabe. Né? Sim. Então, só para responder a sua pergunta, no que é que pode ser feito, eu acho que o primeiro ponto é a consciência racial. Né, a consciência racial e a consciência de classe. As pessoas precisam entender em qual lugar está a mulher negra nessa sociedade. As pessoas precisam entender sobre a importância da mulher negra nessa sociedade. E a partir daí cabem várias discussões, inclusive discussões sobre educação, que é uma prioridade falando do nosso país. A gente não vai conseguir conscientizar pessoas se essas pessoas não puderem ter acesso à educação e compreender do que se tratam essas questões na nossa sociedade. Perfeito. E Dandara, é importante, falar de educação, eu me lembrei, então resgatar a história do povo negro, que tenta ser o tempo inteiro invisibilizado, é importante, porque se um povo que não conhece a sua história, não tem orgulho daquilo ali, já linkando com a questão da representatividade, se eu não vejo que alguém está ali igual a mim ocupando aquele posto, eu acho que aquele lugar não me pertence. Então, também resgatar essa história é fundamental, imprescindível. Quem não conhece suas raízes não consegue ser um baobá. E nós, mulheres negras na sociedade do Brasil, somos um grande baobá, porque a gente conhece as nossas raízes. E aí a gente passa pela educação e eu não posso deixar de falar novamente de 2 blocos afros. Um bloco afro pioneiro, o Ileaie, e aí, se não fosse o Ileaie, talvez, certamente, eu não teria essa postura erguida, com cabeça erguida, para tratar tudo o que vem na sociedade, inclusive para entrar no prédio da Assembleia Legislativa da Bahia, que apesar de ser na Bahia, ainda não está acostumada com o nosso fenótipo. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Olodum, quando faz o FEMADUM e o festival para a escolha da cantiga do carnaval, dá prioridade aos compositores e compositoras que trazem a história da África, a história afro-brasileira para suas cantigas. E faz com que as pessoas que não têm acesso à história da África e à história afro-brasileira nas escolas aprendam através das cantigas. Então, se não fosse o bloco afro Ileaie e se não fosse o afro-reggae do Olodum, de passar o ensinamento através da oralidade, né? Isso é maravilhoso. E que é a base, inclusive, do que nós temos como herança das nossas ancestrais. Então, as cantigas nos remontam a reis e rainhas e fazem com que a gente tenha uma autoestima completamente arrancada a todo momento. Essa roupa sua é muito colorida, você é advogada, precisa usar tons terrosos. Essa sua maquiagem, esse seu batom, ele chama muita atenção. Para que isso? Uma bela advogada, uma advogada competente não se veste dessa forma. Então, esses dois, existem muitos outros, né? O afoxé do Congo, o laroê, a riba. Eita, se eu for começar a falar aqui, a gente vai, né, trazer várias referências que trazem em suas cantigas esse lugar que nos empoderam e que são basilares para a gente que não teve isso na escola. Faz com que a gente sinta esse fortalecimento, sabe? Eu entrei aqui e a gente ouviu um elogio que nos remontava a esse lugar de como se a gente não fosse mulher. E aí eu cantei mentalmente a música de Ileaie, se não fosse Ileaie, se não fosse Ileaie, que fala sobre essa mulher bonita e essa mulher cheirosa, né? Que tem essa cor que a gente tem e que tem toda essa construção, sabe, estética, que é diferente. Então, se não fosse isso, talvez eu não abriria o sorriso que eu abri para a pessoa e seguiria muito bem até aqui. Que faz, inclusive, com que a gente
tenha essa tentativa de dar uma resposta de bate-pronto e que seja de fato confundida como uma mulher raivosa, como uma mulher que brigona o tempo inteiro e violenta. Era um outro aspecto que eu ia trazer agora. A gente está no finalzinho desse bloco, mas acho que dá tempo ainda aí da gente falar sobre esse assunto. Yasmin, que muitas vezes na pesquisa a mulher ela colocava o seguinte, às vezes para eu me impor uma mulher que está nesses 10% que ocupa o cargo de liderança, ela falou assim, eu tinha que aumentar a minha voz, eu tinha que ser mais decisiva. E aí sou confundida e julgada como uma mulher raivosa, uma arrogante. Quer dizer, como é que fica esse limiar? É outro ponto que também é muito complicado. Só pegando a fala de Dandara aqui sobre essas questões dos elogios, né, nos espaços, a gente está em Salvador, né, mas a gente ainda adentra, né, órgãos públicos, inclusive prédios de órgãos públicos, em que as pessoas ainda tratam com uma estranheza. Enxergar uma mulher negra entrar com o cabelo trançado, enxergar uma mulher negra entrar com o cabelo cacheado, volumoso, né? Então, essa estranheza que é complicado pra gente, porque parece que as pessoas tratam como se fosse algo inimaginável. Né? O que já deveria ser o normal, porque a maior parte da nossa população... É normal. Com essas características. Só que parece que não é comum. Parece não é comum. A gente, infelizmente, não tem um alto índice de mulheres negras que mantêm as suas características originais para poder ocupar esses espaços. A gente tem algumas pesquisas, né, que dizem que mulheres negras alisam seus cabelos porque parecem ser mais profissionais com o cabelo daquela forma. Então, aos poucos, tentam retirar, isso sempre foi feito, mas é bom que as discussões estão acontecendo, a gente tem espaço para falar sobre isso, então precisamos falar. Eu acho que, inclusive, as redes sociais têm auxiliado também muito nisso, né? De dar esse empoderamento, de trazer essa raiz e a mulher negra valorizar os seus cachos, suas características, seus crespos, sim, e trazer a beleza e reafirmar que sim, eu sinto beleza, eu vejo beleza e eu sou bela, sim, nessa minha característica. Com certeza. Então, por mais que a gente tenha um momento ruim de rede social, porque a gente também sabe que tem muitas, propaga muito preconceito e racismo, mas também tem esse outro lado. Uhum. Agora, precisa sim que, o que a gente pode dizer, a parte mais formal do mercado se abra para esse novo momento. Sim. E respeitar essa mulher na sua característica. Porque a gente precisa sair também só desse nicho, só desse eixo de rede social e trazer isso para a nossa realidade. Porque algumas pessoas vivem na rede social como se tivessem uma vida e aqui, do lado de fora, uma outra. Né? Então, a gente precisa ter esse empoderamento e se reconhecer e ser aceita não só na rede social, mas no nosso dia a dia. Maravilha. Gente, olha, eu já vou esquecendo, vou entrando pelo bloco do outro, mas a gente tem que dar um rápido intervalo. O assunto está maravilhoso. Eu sei que você não vai sair daí, a gente também não daqui. E a gente já volta. Ponto a ponto, mulher volta já já. Saia não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, com o tema O Protagonismo Social da Mulher Preta. Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra, feita pela Data Senado e pela Nexus, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, a maioria das mulheres negras no Brasil, 53%, que sofreram algum tipo de violência doméstica, passou pela primeira experiência de agressão, ainda jovem, antes dos 25 anos de idade. Quando se analisa o tipo de violência doméstica sofrida por mulheres negras, 87% relatam agressões psicológicas, 78% agressões físicas, 33% patrimoniais e 25% agressões sexuais. O levantamento considerou o recorte específico com mulheres negras, por esse grupo ser o mais vulnerável à violência no país. Aí eu venho aqui, doutora Dandara, Lei Maria da Penha, tipificação do feminicídio como crime, tudo isso sendo feito, mas ainda assim nós temos um índice alarmante de violência contra a mulher, e principalmente a mulher negra. O que precisa ser feito? Eu acredito, Michele, que nós estamos conseguindo diminuir cada vez mais as cifras ocultas diante da violência doméstico-familiar, especialmente no que tange a mulher negra. Por quê? Porque havia e ainda há, infelizmente, uma grande dificuldade dessa mulher negra acessar os meios para realizar esse registro. Por quê? Porque desde sempre, desde o período escravocrata, a mulher negra tem
pela conjuntura, né, que a gente tem da sociedade brasileira, o seu corpo e o seu fenótipo como acessível a todo e qualquer tipo de violência. E aí, quando a gente tem 25% de violência sexual, eu fico não feliz, mas eu fico, enquanto advogada, enquanto pesquisadora do tema, buscando e refletindo sobre que essa mulher negra ela tem sido ouvida nas portas de entrada, qual seja a Polícia Civil, o Centro de Referência Loreto Valadares, a Casa de Abrigo, a Casa da Mulher Brasileira, ela tem sido escutada e que o que ela traz como violência tem sido registrado pelos órgãos que estão ali competentes para tal. A gente precisa de cada vez mais campanhas de conscientização para as mulheres e de diálogo com esses homens. Os homens que têm medidas cautelares, medidas, as MPUs, né? As medidas protetivas de urgência que estão cumprindo ali os 120 dias ou que pode ser prorrogado, esses homens eles também precisam ser tratados, né? E isso não quer dizer que eles serão tratados com a rúbrica que serve à Secretaria de Política para as Mulheres, seja do Estado, seja do município, mas que eles precisam ter um tratamento para que eles não sejam agressores de outras mulheres, que não tenham acesso às mulheres que foram agredidas por eles anteriormente. Dandara está citando, né, esse contexto de violência doméstica e enfatizou essa questão da violência sexual e como é positivo a gente ver isso, ver os dados de violência sexual serem o menor nessa pesquisa. Você falou, né, no começo na minha biografia e eu tenho um artigo do qual eu tenho muito orgulho de ter escrito e que eu acho que é muito importante falar sobre ele. O artigo fala sobre vitimização secundária, né, das mulheres que sofreram violência sexual, e aí nesse contexto do estado da Bahia, mas com ênfase no município de Veracruz, que é o município onde eu nasci. A vitimização secundária, né, para contextualizar e para as pessoas entenderem do que se trata, é essa violência, essa revitimização que a mulher sofre já no contexto da segurança pública. A mulher, quando ela sofre a violência sexual, ela precisa de acolhimento. Ela precisa que o Estado, a cidade em que isso ocorreu, tenha um sistema de acolhimento a essa mulher, né? Então, o primeiro local que essa mulher corre, né, para buscar esse suporte, essa justiça, é a Delegacia de Polícia Civil, né? Então, quando os profissionais eles não são qualificados o suficiente para receber essa demanda, né, para tratar de forma digna essa mulher, né, sem certas inquisições de por que você estava lá, por que você usou essa roupa. Culpabilizando a vítima. Isso é uma forma de revitimizar aquela mulher. Perfeito. Então, isso que acontece ainda muito, né, e que precisa de uma atenção, né, da autoridade da segurança pública em relação a isso, que infelizmente ainda acontece demais, acaba fazendo com que as mulheres elas não busquem, né, elas não denunciem. Isso acontece também dentre os familiares, né, as pessoas tentam amenizar de certa forma por conta da cultura. A gente já falou muito sobre o racismo e o machismo estrutural, mas é para a gente entender até que ponto que isso alcança, até onde isso vai. Então isso faz parte da nossa vida como um todo, inclusive nos inibe de correr atrás de uma justiça por uma violência tão grave. Aquela frase antiga, briga de marido e mulher não mete a colher, mete sim. Com certeza. Qualquer tipo de violência, a gente tem que sim se colocar e apoiar a vítima e não permitir que aconteça essa revitimização. Eita, quase não saiu ainda. Retimização. Foi baseado em que você se inspirou a fazer? Muitos dados que você vivenciou? Olha, na época da faculdade, porque esse artigo eu escrevi ainda enquanto estudante de Direito. Foi o artigo que eu utilizei para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu já sabia que eu ia para esse ramo do direito penal, porque era uma paixão minha, né? Mas como eu falei, eu sou de Veracruz, né? Eu nasci na Ilha de Taparica, município de Veracruz, e
Não tem como. Quando a gente se interessa por um tema, a gente busca saber das coisas, né? E fora os relatos, pessoas próximas da comunidade que passam por isso, que não denunciam, né? Que passam por todo tipo de violência e acreditam que não tem o que fazer. Isso sempre me tocou muito, sempre me chamou muita atenção. E na faculdade, né, eu sempre busquei trazer esse tipo de discussão, né? O porquê que ocorre isso, como que é o tratamento que é dado a essas mulheres, dentro do contexto familiar também. Sabe, eu não estou aqui também para falar só sobre como é o treinamento do profissional que está na delegacia, né? Porque a gente sabe que as demandas diárias são muitas, né? Os casos são muitos para se tratar, mas precisa ter essa sensibilidade. A pessoa que está ali buscando o atendimento, ela precisa desse acolhimento. Então, isso me chamou muita atenção. Eu tive certeza que eu precisava falar sobre isso, tanto que eu estou aqui até hoje, eu me formei já tem um tempinho considerável, mas preciso falar sobre isso até hoje porque é um tema que me é muito caro e muito importante. Olha só, nossa equipe de jornalismo foi saber como anda a percepção do protagonismo da mulher preta pela população baiana e se acham que elas estão recebendo o reconhecimento adequado. Vamos conferir. Cita pra gente aí 2 personalidades negras que você admira e por que você admira elas. Olha, Thaís Araújo, pela atriz que ela é, né? E Sandra de Sá, que tem músicas excelentes e que a gente pode levar aí pra vida. E uma pessoa anônima que a gente não conhece, uma pessoa da vida de Kátia, quem você admira e por quê? Uma pessoa negra, no caso. Minha mãe. Por que a sua mãe? Qual o nome dela? Edna. Por que Dona Edna? Porque Dona Edna é uma guerreira, é uma batalhadora, uma mulher incrível. Então, uma mulher que eu admiro é a Maju, do jornal. Eu lembro muito que eu acompanhei a época que ela sofreu racismo, né, que tudo isso aconteceu. Eu admiro muito ela, porque eu também gosto muito, né, de ver os jornais, as notícias, acompanhar. Mas também sempre que eu lembro de uma pessoa negra, uma mulher, eu lembro da minha amiga, quero citar ela aqui, Idali. Uma é a professora Bárbara Carini, intelectual diferentona, que vem assim trazendo grandes conhecimentos para o conhecimento científico e para a nossa concepção, né, de um processo antirracista de fazer uma sociedade mais equânime. E a outra personalidade que para mim é muito importante nesse processo também é a professora Joilda Nério, do Instituto de Saúde Coletiva, minha orientadora, que é atual vice-diretora do Instituto e que para mim também é uma referência enquanto mulher negra de luta e resistência. Zezé Mota, que é assim, uma pessoa que tem um trabalho muito bonito, né? A carreira dela é fora de série, são vários trabalhos e que eu admiro muito. E a nossa Margarete Menezes, né? Que não precisa nem dizer nada, né? A Neuza Borges, ela é uma atriz, assim, hoje em dia ela já deve estar aposentada, mas assim, é uma pessoa que marcou muito na televisão, é uma atriz assim... Nota 10 para mim. Da vida de Márcia, cite alguém que você, alguma mulher negra que você admira e por quê? A mulher que eu admiro na minha vida é minha mãe. A minha mãe está com 92 anos e é uma mulher forte, uma mulher que teve 10 filhos e, para sorte dela, 10 filhos todos bons, de boa índole, né? Então, minha gente, a gente foi justamente à rua porque a gente queria saber como é que está a memória dessa pessoa e quais são as referências que ela tem. Porque ao longo da história a gente tem uma busca por tornar invisível a mulher preta protagonista. Aí eu vou devolver para a gente comentar, mas também quero devolver para vocês quais são famosas e anônimas. Eu vou pedir 3, tá? Vou pedir mais. Que te inspira. Eu sei que você tem que falar muito mais, mas bora 3. Primeiro, a mulher preta que me deu régua e compasso, que é base da minha vida, minha avó em memória, Alice dos Santos Pinho, é alguém da minha família, anônima assim, né, para o Abantu, para a coletividade, mas que para mim é a maior estrela do mundo. Então, todos os passos que eu dou e a todos os lugares que eu vou, eu dedico a ela. É a minha estrela maior. Conhecida no mundo jurídico, é a professora Dora Lúcia Bertulho, que nos deixou fisicamente esse ano. E eu não posso deixar de citar a minha amiga querida, conhecida aí no mundo jurídico e não jurídico, e a professora
mais requisitada é a professora Regia Mabel, que é alguém que eu referencio muito, mas tem muitas outras. Tem a professora Tula Pires, tem a professora Ana Flauzino, que foi alguém que me disse assim, pare com esse negócio de fechação e vai estudar, vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, enfim. Tem tantas mulheres... Pare com esse negócio de fechação, é maravilhoso. Gente, a gente está terminando já o programa, mas eu posso deixar. Vamos lá, Yasmin. Olha, para falar rapidinho, né, a Lélia Gonzalez é uma pessoa que eu cito e sempre vou citar, a Angela Davis eu também sempre vou citar, é uma referência, são referências para mim e para a comunidade negra muito fortes. E, obviamente, que eu vou citar a minha mãe maravilhosa, Annelise Venas, me assista. Eu vou citar as minhas, eu tenho várias, mas tem Alcione, Elza Soares e Glória Maria, também da área do jornalismo. Mas tem tantas outras. Mabel Freitas, meu amor. E tantas outras, né? Mas vamos comentar um pouco. Dá tempo da gente comentar rapidinho. O que vocês acharam da opinião do povo aí? As pessoas, elas estão com a cabeça fresca e falando de mulheres negras de diversas gerações. E eu adorei isso, né? Achei incrível. Foram citadas algumas cantoras, e aqui eu queria citar também a Gal do Beco, que veio do Rio de Janeiro para cá e é do samba, então é uma grande protagonista aí que faz expurgar outras sambistas, né? Eu vi que muitas pessoas falam sobre esse eixo de arte e jornalismo, o que é muito interessante, porque a gente vê como é uma forma de também educar, de também trazer essa importância da mulher negra em outros espaços, né? A arte, ela coloca muito em foco. Não te chamou a atenção um homem que ele trouxe para a parte intelectual? Eu achei ele fantástico. Sim, é fantástico isso. Eu também achei incrível, eu notei. Não é? Mas é essa parte da arte que me chama a atenção, porque, fazer um breve comentário, a gente tem hoje, né, no ano de 2025, do final de 2024 para 2025, 3 protagonistas negras nas principais novelas, né, as novelas mais assistidas no país. E como que isso repercutiu, né, positivamente, como é bom a gente, porque a novela ainda é uma forma que comunica muito com a pessoa, com as pessoas de casa. Então, se enxergar, conseguir ver 3 mulheres negras em posições diferentes, né, mas como protagonistas nos seus espaços. Isso é muito importante. Ai, gente, eu ficaria aqui mais 3 horas, uma delícia. Mas agora a gente vai ter que realmente encerrar. Então eu vou pedir para cada uma, brevemente, olhe para aquela câmera 3 e deixe a mensagem para essa mulher preta que você quer inspirar, que ela arrombe mesmo a porta, com fechação, sem fechação, e assuma esse protagonismo social. Por mais que seja difícil, não esqueça que você é uma mulher preta, que você é linda, que você é cheirosa, que você é uma mulher preta empoderada, porque você já nasceu assim, que o poder é seu, não foi ninguém que lhe deu, e que qualquer obstáculo que surja na sua frente, você será como água. A água, ela sempre acha um caminho. Yasmin? Olha, eu quero dizer para você que está assistindo a gente aqui, que você consiga levar e receber essa mensagem para o seu coração. Não importa se digam que você não é capaz, que você não consegue, porque você consegue sim. Você é tão capaz como qualquer outra pessoa que você veja na TV, que você veja te dando aula, que você veja te dando conselho, te dando exemplo. Seja também exemplo para outras pessoas que vêm depois de você. Doutoras, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Ponto a Ponto Mulher. Eu espero tê-las em breve novamente aqui no programa. Será uma satisfação. Muito obrigada. Não há limites para o sucesso da mulher negra que tem oportunidades. E esta frase foi feita agora, durante aqui o programa, pelas doutoras, doutora Dandara e doutora Yasmin. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.